Esse trabalho foi realizado por Alissa Samezima, Gabriela Gomes, Laisa Minelli e Miguel Torquetti, e é apresentado à Unidade Curricular de Pesquisa de Marketing. Você sabia que 53% dos brasileiros não leram nem parte de um livro no último ano e que os jovens são os mais afetados por essa queda? A leitura literária está sendo substituída por novas formas de entretenimento, estímulos, excesso de informação e rotinas exaustivas impactam diretamente o comportamento cultural da juventude. Alguns dados retratam a situação da leitura no Brasil, como desde 2020 houve uma redução de 6,7 milhões de leitores no Brasil. 91% dos jovens preferem usar a internet no tempo livre e apenas 20,5% escolhem leitura como seu passatempo. Mas será que eles realmente deixaram de gostar de ler? Ou os livros que ainda não encontraram uma forma de dialogar com o ritmo dessa nova geração? Então, o problema de pesquisa a ser abordado ao longo do vídeo é: quais os principais motivos que levam os jovens a lerem pouco no tempo livre? Tem como objetivo geral determinar os fatores que contribuem para o baixo hábito de leitura entre jovens no tempo livre. Os objetivos específicos são: descobrir o impacto das condições financeiras no acesso a livros e materiais de leitura, compreender como o uso da tecnologia e das redes sociais influencia o interesse dos jovens pela leitura, identificar de que forma o entretenimento digital, como jogos, séries e vídeos, compete com o tempo dedicado à leitura. Identificar as percepções dos jovens sobre a leitura como atividade de lazer. Obter sugestões dos jovens sobre o que poderia tornar a leitura mais interessante e acessível em seu cotidiano. Para entender mais a fundo, optamos por uma abordagem qualitativa, no qual, segundo Malhotta, a pesquisa qualitativa é exploratória por natureza, não se baseando em estatísticas, mas em relatos e interpretações, para desenvolver uma compreensão mais profunda sobre o fenômeno observado. Dentre as técnicas qualitativas disponíveis, utilizamos as entrevistas em profundidade, com roteiro semi-estruturado, gravadas individualmente, em ambiente controlado, com a permissão de todos os entrevistados, onde foram encorajados a falar livremente sobre seus hábitos de leitura até o impacto da internet em suas vidas. As entrevistas foram conduzidas com 10 jovens, 5 homens e 5 mulheres, entre 18 e 29 anos, moradores da Grande São Paulo, que relataram ter pouco ou nenhum hábito de leitura no tempo livre. As entrevistas duraram em média 31 minutos. Antes de ouvirmos os entrevistados diretamente, reunimos os principais dados qualitativos observados nas conversas. Aqui está o que mais apareceu entre os jovens entrevistados. Foi possível constatar uma preferência clara por livros físicos, o que demonstra um apreço pelo formato tradicional de leitura. No entanto, a leitura tem enfrentado desafios no cotidiano, especialmente pela forte concorrência de conteúdos digitais, como redes sociais e vídeos curtos, que disputam diretamente o tempo e a atenção das pessoas. Outro ponto relevante diz respeito à acessibilidade. O valor dos livros foi apontado como um obstáculo que pode limitar o hábito de leitura, mesmo entre aqueles que se interessam pela prática. Ainda assim, muitos associam a leitura a ganhos intelectuais e emocionais, reconhecendo a sua importância, embora
nem sempre a vejam como uma atividade de lazer espontânea. Também foi identificado que conteúdos mais curtos, práticos e atualizados têm maior poder de engajamento, funcionando como uma porta de entrada para o hábito de ler. Por fim, a ausência de incentivo familiar apareceu como um fator que pode impactar negativamente a construção de uma relação mais próxima com a leitura desde a infância. Algumas conclusões parciais são que a leitura ainda é valorizada simbolicamente. Muitos reconhecem a sua importância, mas ela acaba perdendo espaço diante das formas digitais de prazer imediato. O jovem até gosta de ler, mas esbarra na falta de tempo, de estímulo e muitas vezes de um formato que dialogue com a sua rotina. O conteúdo literário vai perdendo a relevância justamente porque não acompanha a estética, o ritmo e a linguagem dessa geração hiperconectada. Agora, vamos dar uma olhada nos resultados. A primeira sessão fala sobre a falta de tempo e prioridades. A primeira pergunta foi: você sente que falta tempo para ler? As respostas coletadas mostram que, para os entrevistados, a leitura acaba sendo uma vítima da produtividade e do esgotamento, não se encaixando em suas rotinas. Ultimamente eu sinto que tá faltando tempo para tudo, mas ocupa meus hábitos diários, ruins, bons. Às vezes eu não dou prioridade, então eu opto por descansar ou fazer ou trabalhar. Tela, rede social ocupa muito. E hábitos assim. É que ultimamente eu não estava tendo tempo porque eu estava em semana de prova. Então, eu comecei a trabalhar e aí eu sentia muita dificuldade em conciliar com o trabalho, né, a faculdade e o trabalho. E aí todo o tempo que eu tinha livre, eu estudava. Então, eu lia livros didáticos, mas que não era aquela coisa do lazer, né? Porque geralmente a gente associa a leitura nessa questão de lazer. Ah, tenho tempo livre, então posso ler. E aí eu não tinha esse tempo, porque o tempo que eu tinha que usar para estudar. E aí agora que eu já estou numa semana mais tranquila, já estou entrando de férias, eu tenho mais essa disponibilidade, né? Então, o tempo que antes para mim era usado para estudar, agora eu posso usar para ler. Então, Agora vamos para a seção que fala sobre a perda de costume ou paciência para ler e suas causas. Você sente que perdeu o costume ou a paciência para ler? As respostas coletadas mostram que falta uma reconexão entre o conteúdo literário e o estilo de vida atual dos jovens. Paciência, sim, tem diminuído bastante com o tempo, sim. O que você acha que causou isso? Eu acho que grande parte foi o consumo de mídias sociais, né? E conteúdo em forma curta, como TikTok e Instagram. Mas acho que também é questão de tempo mesmo, não tenho tanta disponibilidade, tanto tempo livre para ler. Eu acho que sim, né? Eu realmente parei de dar prioridade para isso. E eu acho que foi a procrastinação mesmo, ocupar meu tempo com coisas que são fúteis, são mais fáceis, rápidas, práticas, com informações que não me abrangem muito, não me nutrem muito. E aí eu acabo trocando um pelo outro, porque o livro realmente, tipo, nos meus momentos, das minhas fases de que eles não são minha obrigação, por exemplo, eles acabam não sendo muita prioridade por eu colocar coisas mais rápidas, mais fáceis e no lugar. Agora vamos para a seção que fala sobre o impacto das redes sociais. Você acha que o celular e as redes sociais afetam sua vontade de ler? As respostas coletadas mostram que as redes sociais oferecem uma gratificação instantânea, o que torna a leitura menos atrativa para os jovens. Sim, eu acho que pelo sistema das redes sociais tem toda aquela questão de serotonina, que você fica super entretido, imerso em vídeos curtos, você não consegue prestar atenção por muito tempo em coisas longas.
Acho que isso afeta sim o meu interesse nas leituras e também o tempo disponível que eu tenho para ler. Não. Tipo, é que eu fico na internet no meu tempo, o único tempo livre que eu tenho é que eu não estou estudando, né? Então, eu poderia estar lendo esse tempo, mas, né? Agora, sobre o custo e o acesso dos livros. Você acredita que os livros são caros ou difíceis de acessar? As respostas coletadas mostram que os respondentes declaram que a falta de políticas públicas e acervos acessíveis afastam os jovens de baixa renda da leitura. Então, eu sinto que a leitura tem essa questão de ser um pouco elitista, né? Porque não é todo mundo que tem acesso para, comprar livros. Porque um livro tudo bem, mas aí você vai lá e comprar 5 livros, já dá um valor um pouco a mais. Então, eu acredito que seja uma coisa que ainda está um pouco fora da realidade de algumas pessoas, sabe? Eu acho que eles são muito caros. Que nem eu disse, você vai numa livraria presencial porque você quer ver o livro, você quer ver um pouco da sinopse, ver se é, né, grande, se você vai ter que ler muito. E aí você se depara com 70, 90 reais num livro. E é, que nem eu falei, você vê na Amazon, tá 30, tá 40. Ainda assim, é um pouco. Cara. Não, porque, tipo, você fica pensando, pô, um livro, 40 reais. Tipo assim, não é tão caro quanto 90, né? Então, eu acho que é bem limitado. Agora, sobre a percepção sobre a leitura. Você acha que a leitura pode trazer algum benefício pessoal? As respostas coletadas mostram que os jovens acreditam que os livros podem trazer muito aprendizado e desenvolvimento pessoal. Ah, sim, você melhora sua linguagem, né? Você aprende novas coisas. Então, Eu acho que as melhores histórias estão nos livros. Então, lendo você é exposto a histórias. Histórias são um recorte da vida. Então você está aprendendo sobre a vida. Tem muitos livros de pessoas que sabem muito do que estão falando e podem te educar sobre tudo. Como conclusões finais, temos que a leitura está em segundo plano não por falta de interesse, mas por não se adequar às demandas de tempo, linguagem e rotina digital dos jovens. A experiência de leitura ainda é muito valorizada e reconhecida, mas precisa ser ressignificada. O celular, maior concorrente da leitura, atrai por respostas rápidas e fáceis, enquanto a leitura exige tempo, esforço e reflexão. Após entender a realidade dos entrevistados e analisar suas respostas, criamos sugestões para a mitigação dos problemas apresentados. Algumas sugestões são: campanhas nas redes sociais com influenciadores indicando leituras mais curtas, bibliotecas públicas digitais gratuitas com gamificação de leitura, adaptação de livros para formatos multimídia, como áudio, resumos em vídeo e clubes online, iniciativas escolares e universitárias que deem autonomia de escolha literária. E, por fim, um recadinho de um dos nossos entrevistados. Eu acho que a leitura, ela muda muita coisa na gente, né? Que nem na última pergunta que eu respondi, que, por exemplo, empatia, aumenta o nosso vocabulário, é um hábito saudável que você pode substituir pelo tempo livre no celular. É isso. Muito obrigado pela atenção.